Muito bom dia! Bom dia para você que está aqui ao vivo. Bom dia, Franzinha. Bom Bom dia. dia para você que vai escutar pelo Spotify ou no replay pelo YouTube. Aula de hoje, saindo do modo guerreira. Força não é viver em alerta, quando a coragem deixa de ser lutar e passa a ser descansar. Tema polêmico, como sempre, né? Ai, ai, eu sou Camila Lima, do arroba eu sou Camila Lima, underline. Sou mentora de mulheres, sou terapeuta, sou professora e junto à Fran temos aí três infoprodutos, todos eles voltados para o público feminino. Vou passar o bastão da fala para Fran para ela se apresentar. Nossa, olha, para a Fran se apresentar. Pronto. É seu. Ai, professora. É, Bom, eu sou a Francine, francine.yoga, nas redes sociais e no site. Eu sou professora de yoga, sou terapeuta energética e estamos aí, né, para aprender junto com vocês esses temas que não é fácil, gente, não é fácil aprender a descansar, sabe? E por isso a gente tem martelado tanto assim aqui, porque acho que é a nossa maior revolução, né, Ká? com É, certeza. é a nossa maior revolução. Então, bora lá para essa consciência de hoje, que depois a gente vai fazer a vivência para que isso se assimile melhor no É nosso, isso. nas nossas camadas. Toda quinta-feira aqui, ao vivo e depois no YouTube e no Spotify. Sempre a gente traz a aula, né? Contextualiza e depois a gente vive no corpo aí com uma vivência maravilhosa, sempre conduzida pela Fran. Então vamos lá, né? Vamos começar. Aprendemos que ser forte é aguentar tudo, que chorar é fraqueza, que pedir ajuda é incapacidade. E aí, todas elas eu deixei aqui como uma pergunta, né? Será que a gente precisa sustentar isso? Será que não pode ser questionado? Será que isso aqui é um diagnóstico fechado, né? Será que a gente não pode questionar aquilo que a gente aprendeu? Então, fica aí a primeira pílula de Porque consciência do dia, né, Fran? ah, a gente acaba que tem a falsa sensação de ser forte, aí o corpo fica moído, né? Fala mais sobre isso. Adoro quando você traz o corpo no mix. Eu vou dar o exemplo, né? A minha avó, ela morava com o irmão dela, meu tio, ele faleceu esse sábado e foi aniversário da minha avó no domingo. E aí todo mundo oferece pra ela ir pra casa de alguém, né? Porque ela tem medo de dormir sozinha, ela tem muito medo de ficar sozinha. Mas ela fala: "Não, eu vou conseguir, eu vou aguentar, eu vou ficar". Mas ela não tá conseguindo nem andar de dor no joelho, ela tá se arrastando. E às vezes o ser forte é justamente pedir ajuda, sabe? O ser forte é abaixar a guarda e assumir que você precisa de ajuda. Isso, para mim, eu vejo muito mais como força, né? O outro eu vejo como pancada, sabe? Eu vejo como. Respeito, né? É, Ao próprio corpo, aos limites. exatamente, exatamente. Porque a gente não foi ensinada a sentir as emoções. A gente foi ensinada a barrar elas e a gente Reprimir. barra no corpo, reprime elas. Exatamente, a gente reprime no corpo. E aí é dor para todo lado, né? E aí a gente entra num ciclo, né, de querer consertar algo que é perfeito, a natureza é perfeita. Essa dor tá te apontando que a sua força tá no lugar errado, né? Que essa falsa força, que essa, sei lá o que for, tá no lugar errado. Então não Na tem que verdade, é o querer consertar, né? sustentar tudo, né? E aí o corpo É, sente, né? o É, corpo sente muito peso. exato. Nesse lugar mesmo. E a gente está aqui realmente para poder sair do automático, né?
É. levar para o pensar, para a consciência, para que a gente então mude, adquira uma E nova consciência. essas frases aí são muito conhecidas, assim, a gente foi ensinada assim, né? Então, o quanto é São difícil para uma crenças, né? senhora de quase 80 anos de ver diferente disso, Sim, sim. né? É Mas a gente desafiador. pode, né? Mas a gente tá aqui para isso mesmo, para quebrar esse padrão. E isso me lembra muito, cara, lembra da postura da deusa? Fiz hoje. Ia Postura... trazer. A gente vai falar sobre isso aqui. Então tá, depois volta. Mas sim, é sobre isso. Eu de manhã, né, acordei bem cedo, fiz meu yoga, fiz meu reiki xamânico, que tá lá na comunidade também, do autocuidado, no Que ajuda desafio Minha muito Paz, ajuda a soltar muito. as emoções do Exato, corpo. né? Eu, como uma boa escorpiana, vivendo aí pré-eclipse, cheia de novidade acontecendo na minha vida, vocês imaginam como é que eu não tô, né? Enfim, então, mas estamos aqui firmes, né? É. Mas não quer dizer que eu não vou lidar com as minhas emoções em algum momento. Então, em algum momento eu vou sentar, eu vou respirar, eu vou integrar para depois continuar. Eu amo essa imagem. Essa imagem, ela já apareceu em algumas das minhas palestras. Para quem está escutando pelo Spotify, é uma Mulher Maravilha, onde ela tira a fantasia e ela percebe que ela está totalmente machucada. E esse é o trabalho da Artemísia, né? A Artemísia, que é a nossa erva do mês. Todo mês a gente tem uma erva. E essa erva, ela é guiada aí pelos processos que acontecem na astrologia. Então, a Artemisia é uma planta que, dentro das suas características fitoterápicas, ela trata as feridas da mulher guerreira. Ela trata as feridas daquela mulher que teve que colocar a armadura, a vestimenta e ir para cima e teve que se esquecer dela. E aí a gente vai falar sobre essa guerreira, né? Essa guerreira, ela tá em estado constante de alerta, ela tenta controlar tudo e a todos, ela tem uma sensação de que se ela soltar, tudo desmorona. Aqui eu vou dar um highlight especial para as mães, né? Muitas vezes a gente se sente muito nesse lugar. Essa mulher tem dificuldade de receber, como a Fran trouxe aí o caso da avó dela, né? Tá tendo dificuldade de receber ajuda, ela não delega, ela tem dificuldade de confiar. E aí o corpo dela é tenso, e aí a Fran vai saber dizer melhor, mas mandíbula, ombros, útero, lombar, ela tem muito cansaço, se irrita muito facilmente e tem a sensação de estar sempre resolvendo algo. Então, essa mulher que vive em guerra, ela não sabe reconhecer quando a batalha acabou. O corpo está em estado de alerta. E aí, sou professora Teta, para quem não sabe, Teta Healing, técnica terapêutica. O Teta fala muito da gente estar viciado em alguns tipos de sentimentos que são densos. Então, se essa mulher ela está viciada no cortisol, que não é um sentimento, né? É um hormônio, mas é hormônio, não é? É. É, se ela está viciada no cortisol e se ela está viciada em algumas crenças, né, muito provavelmente ela vai viver atraindo guerra atrás de guerra, conflito atrás de conflito, conflito atrás de conflito. Então, num ciclo vicioso, né? Quando isso termina? Muito provavelmente, talvez quando o corpo começa a doer e ela vai buscar uma alternativa. Fran, quer falar sobre isso? Geralmente quando acontece algo relevante, né? Assim que você precisa de um tratamento mais longo, que você precisa de mais atenção, sabe? Que foi no meu caso, por exemplo, a artrite reumatoide. Nesse momento que aí a gente fala, opa, tem alguma coisa errada, eu vou buscar alguma informação, né? Eu vou buscar o que fazer. É porque essa mulher ela foi ensinada a aguentar, né? Imagina quem está na linha É, de frente de uma mas é, guerra. é colapso, né, do sistema nervoso, é um colapso do sistema nervoso. O sistema nervoso simpático ativo o tempo inteiro e não aciona o parasimpático que tá ali, precisando fazer 50% também do trabalho, né? Então não descansa.
Não descansa. E a gente ainda é ensinado a descansar errado, né? Sim, não pode parar, né? Tem que estar produtiva o tempo todo. Ontem eu Ah, estava conversando com umas mães na porta da escola e elas falaram assim, essa onda, né, de transtornos que tá por aí, né? TDAH, não sei o quê, não sei o quê. Enfim, né, gente? Guardar as devidas proporções, né? Não tô aqui para duvidar de diagnóstico de ninguém, mas é algo que está mais em voga, né? Hoje em dia, as pessoas têm falado mais sobre isso. E aí uma delas trouxe assim: pois é, mas será que todos nós não temos algum tipo de transtorno? Porque o mundo do jeito que está, pedindo que a gente esteja todo o tempo em vários lugares, menos em si mesmo, e os nossos filhos estão vivendo isso, os nossos filhos estão entendendo isso. E para onde isso está nos levando? E aí ela citou, né? Ai, a gente tem o yoga, meditação, né? Eu fiquei calada, pensei comigo, é, é muito bom, mas será que faz? Será que você está fazendo a sua parte? E é isso, né? Porque é muito bonito falar que tem a respiração, tem o yoga, tem, mas você está fazendo, né, a sua e você parte? faz o quê? Uma vez por semana? Você acha que Então, adianta? É tudo exato. isso, né? É porque é do tapete para a vida, né? A Fran fala muito isso. É Sim. do tapete para a vida. Gente, não pode descansar o sistema nervoso uma vez na semana por 1 hora, por 30 minutos numa meditação. Você precisa ter essa Constância. autonomia, autonomia, aprender a fazer isso, sabe? E claro, sempre tem um dia, né? Assim, na sua aula de yoga, o que for. Mas no seu dia a dia, você precisa fazer algumas coisas sozinhas para você poder aprender a fazer isso, gente. É muito difícil. São quantos anos vivendo na batalha, né? Agora é como se fosse uma batalha também inversa, né? De aprender isso. Também acaba que é uma batalha, porque no começo a gente se cobra, nossa, eu tô descansando, nossa, eu não tô descansando. E isso também é uma batalha. Então é algo que precisa ser nutrido diariamente, algo que precisa ser visto e vivido com respeito, consciência, carinho, sabe? É um movimento de muita gentileza, sabe? Que fala muito sobre a forma que você fala com você, a forma que você se vê, e começar a colocar tudo isso no lugar, sabe? É isso. A gente sempre traz aqui que isso não vem da gente, né? A gente sempre faz uma análise social, antropológica. Muitas vezes a gente está carregando aqui coisas que não são nossas e que, à medida que a gente toma consciência, a gente pode desenvolver um novo hábito, um novo comportamento, ou pelo menos a presença, né, e o desejo de construir uma ponte para atravessar esses lugares aqui que são comuns para mulheres. Então, de onde que isso vem? Então, são nós, né, enquanto mulheres, a gente precisou muitas vezes sobreviver. A gente precisou muitas vezes sair desse lugar de frágil, e para isso a gente precisou abrir mão do descanso. A gente precisou muitas vezes assumir o lugar do homem. Vejo aí muitas mães solo que passam por isso, e muitas vezes não conseguem relaxar mesmo, porque se eu relaxar, meu filho cai, não tem ninguém para me sustentar. E muitas mulheres também que decidiram competir com os homens. E aí eu atendi uma essa semana, ela falou assim para mim, eu perdi o prazer de viver. Eu não sei mais do que eu gosto. E aí quando eu estava escrevendo isso aqui, eu entendi, né, que pensei nela, talvez você não esteja cansada da vida, você esteja cansada de se defender dela. Imagina uma mulher que está o tempo inteiro É, tentando se defender dos golpes da vida, das lutas da vida. é. É, E esse é um ponto de partida que eu falei que pode ser uma doença, pode ser algum. Isso é um ponto de revolução na vida, assim, esse sentimento de eu não sei mais quem sou eu não sei mais que eu não tenho mais prazer pela vida. Essa mulher provavelmente ela vai começar um novo caminho.
A sim, escolha dela, ela pode, ela tá tendo essa oportunidade, né? sim, sim. E essa mulher muitas vezes se sente só, muitas vezes ela, de forma inconsciente, ela se coloca num lugar de tipo, ai, dei conta de tudo. E aí isso é, de alguma forma, uma motivação oculta para que ela continue nesse lugar de batalha, de guerra. Ela carrega o medo de depender e ela carrega o medo de decepcionar. A quem? Não sabemos. Cada história é única, mas existe esse medo de É, decepcionar. Muitas, eu atendo muitas mães, né? As mães aos filhos, ou aos próprios pais, ou ao marido, ou à própria sociedade, ou às amigas, enfim. Não sabemos. Precisa investigar. E aí eu trago mais uma reflexão. Se você não precisasse provar nada para ninguém, como você estaria vivendo hoje? E é preciso coragem para bancar o viver de acordo com as suas escolhas. Ontem também eu estava conversando com uma mãe e ela falou assim para mim: eu escolhi trabalhar menos e estar mais com as minhas filhas. É uma escolha. E ela arca com as consequências dessa escolha diariamente. Às vezes financeiramente, às vezes por não estar evoluindo na carreira o tanto quanto ela gostaria. Mas foi uma escolha que ela fez, mas ela bancou. Ela bancou essa escolha. E quantas de nós, né, queríamos estar vivendo algo parecido com o dela, mas a gente não consegue bancar. A própria Fran, né, Fran, bancou o viver do yoga, não é? banquei. Eu também banquei o É viver das fácil, terapias. é Não, fácil, não. não Mas é. é preciso abraçar a nossa escolha, os nossos sonhos, né? E se a gente E for a parar e analisar, tem mais coisa contra do que a favor, né? muito mais. Gente, é É, muito mais fácil desistir. é, é. E aí agora a gente vai falar sobre a postura da deusa, né? É, exatamente. Força e rigidez. E eu fiz hoje a prática, e uma prática, como é que é? Como soltar o ego, alguma coisa assim, a prática. E aí ela tem, primeiro, tem muitas reverências às deusas, e em algum momento a gente faz a postura da deusa. E a Fran traz muito bem, né? Essas práticas são gravadas, tá, galera? Você pode fazer. Eu acordei hoje mais cedo e vim fazer minha prática. Não por isso, eu acordei cedo, foi naturalmente mesmo. Mas a postura da deusa fala, né? Da força e da suavidade. E aí existe uma Exatamente. grande diferença entre força e rigidez. Então, a rigidez, a gente está no controle, está no medo disfarçado, está com o corpo duro, não cede, não pede ajuda. E a força tem uma flexibilidade, tem uma confiança, tem um fluxo, tem leveza, tem uma escolha consciente, tem uma segurança interna e tem capacidade de parar e de descansar. Quer trazer, Fran, da postura da Quero, deusa? quero, porque, para quem não sabe, o yoga trabalha a consciência da dualidade, né? Do sol e da lua. Hatha Yoga. Ra é o sol, tá? É a lua. Então, a união do sol com a lua é como se as polaridades se encontrassem, né? Significa o despertar da consciência, que é quando a gente percebe que, por exemplo, a força e a leveza, elas podem estar juntas e não serem opostas, né? A força e a Complementares, né? fragilidade, elas são complementares. Então, o trabalho no yoga é exatamente isso. Eu não falei de sistema nervoso parasimpático e simpático, do sol e da lua, da força e da suavidade, são tudo coisas que a gente cresce como se fossem oposto, né? O sol é claro, a lua é escuro, mas não, a gente precisa de tudo isso. Isso se complementa e faz com que a gente tenha uma consciência melhor e pode viver melhor, né? Obviamente, a minha avó é forte, mas ela pode é, se flexibilizar e pedir uma ajuda, por exemplo. Nada vai dizer que ela não é forte ali, né?
dentro da situação que ela está vivendo. Isso é tão Mas é, enraizado. Desculpa, pode é, falar. é, é muito enraizado e não sei, talvez a sua neta, cara, já vai estar numa nova consciência, mas eu acho que a nossa geração é a geração que está buscando trazer isso, né? E tá difícil pra gente, não é fácil, porque também é uma batalha, né? Também não deixa de ser uma batalha, mas que graças a Deus a gente insiste, persiste e estamos aqui podendo trazer um pouco de conforto. Eu acho que o que muitas estão precisando agora é acolhimento, sabe? É carinho, é calma, né? Respira um pouco antes de dar qualquer passo, né? É Vai lá. isso. É, então, eu passei por uma situação essa semana onde eu precisei pedir ajuda e me senti completamente vulnerável, exposta e fraca. Olha só. E fiquei lidando com esses sentimentos. Por quê? Porque eu já tive, né, um modus operandi diferente. Então, de algum lugar, eu precisei fazer exatamente o que a Fran falou. Me acolher. Carinho, tá tudo bem. Tá tudo bem pedir ajuda. Tá tudo Uhum. bem pedir ajuda. E tudo que eu queria era que alguém me falasse isso, e não me colocasse no fogo cada vez mais e me dissesse: olha, você tem que dar conta disso. Não, eu não tenho que é nada. E também tá tudo bem se sentir vulnerável, sei lá, tudo que você acabou de, sabe? Também tem que se acolher nessa parte, porque é o que você pode hoje, né? Não é um sentimento natural seu de, tipo, pedir ajuda e tá tudo bem. Não foi natural e tá tudo bem, né? A Sim. gente também tem que entender o que a gente pode hoje, né? As Com nossas tudo. limitações, né? Sim, exatamente. A gente também vem do mesmo sistema. A É. gente vem do mesmo sistema. E essa rigidez, né, interna, onde a gente se coloca também nesse lugar, essa rigidez também é interna, né? Nesse lugar de não poder pedir ajuda nunca. E essa mulher vai viver tensa, com o corpo duro, E eu né? acho que é essa é muita questão do escorpião também, né? Não tem um pouquinho, porque é o orgulho, assim, pra mim, né? Esses dias eu falei, cara, eu não sou forte, eu sou orgulhosa. E esse orgulho faz com que, tipo assim, eu faça, sabe? E aconteça. Faz sentido. Faz sentido. Não sabemos, né, se é um Foi, modus foi uma percepção operandi. de segunda-feira, a minha. Não sabemos se é um modus operandi, se é um arquétipo, enfim. Fato é que está na Enfim. gente e estamos lutando contra isso, Não, né? De mas alguma forma. De acordo com Vedanta, ninguém é isso, né? A gente é pura luz, né? Exatamente. É, É, pura luz, não. Muito pelo contrário. A gente é tudo, mas ao mesmo tempo é nada. É um assunto muito complexo. Vamos para o próximo. é. Então, ótimo. Descanso é um ato de coragem. Por que o descanso é um ato de coragem? É nos momentos de descanso aonde eu aprendi a desaguar, né? Então, eu seguro. O que não pode ser soltado, eu sustento, mas nos momentos de descanso é onde a gente dá passagem, né, para essas emoções, é onde a gente olha e, né, não se apega a elas. Então, é algo, na verdade, uma forma de lidar que eu descobri. Então, eu tenho feito momentos de pausa ao longo do meu dia para poder entender o que está acontecendo, sem ir para a próxima tarefa, sem pelo menos ter digerido a Observar anterior. os pensamentos, né? Observar, Sem julgar. exato, exato. Então, descanso é um ato de coragem, porque ele faz com que a gente entre num modo de confiança, de entrega, segurança interna e permissão. Tem muita cliente minha que fala assim: gente, eu acabei de voltar de férias, voltei doente. Óbvio, descanso é o quê? Entrega. E muito provavelmente, se tem algo que você segurou, vai descer nas férias mesmo. Seu corpo soltou, entrou no É. modo de relaxamento. Então, é normal que isso aconteça. Uma outra coisa que eu percebi sobre o meu cansaço era
Era dessa coisa de. Por isso que eu falei agora, sabe? E eu sou capaz de fazer isso. Eu tô me sentindo vulnerável, eu fiz algo que me deu uma reação que não foi a esperada e permiti, ao invés de caçar, vasculhar, botar na mesa, sabe? Querer explicação, querer entender, tudo querer entender. Isso também estava me deixando muito exausta. E botar uma coisa por vez na mesa, né? Como você falou agora, fazer pausas, mas também olhar para isso, sabe? O excesso, que também é um vício. Como você falou lá do teta, né? Do cortisol, nanana, também é um vício de investigar, de entender e querer resposta o tempo todo de tudo, sabe? É, Então a gente acaba que sai de um lugar e projeta no outro, né? ó, Essa batalha. verdade. É a busca incessante, né? É A muito busca cansativo. incessante. Ó, Nossa, muito. ontem eu fiz resposta, ontem eu fiz uma pergunta para o Henrique e eu estava ansiosa por uma resposta. Ele olhou para mim e falou: Não sabemos, vamos aguardar. Eu fiquei muito Obrigada de nada. brava. Eu fiquei muito brava, mas eu tenho usado isso cada vez mais. A gente não precisa dar uma resposta pronta o tempo inteiro, Não. porque isso é do feminino, isso é do descanso. A pedagogia Waldorf, né, que é onde os meus filhos estão inseridos, ela fala sobre sleep over it, dorme em cima, né? É, amanhã você digere melhor, vai ter um novo olhar sobre isso, né? É, então, muitas vezes, talvez a gente não tenha as respostas. Talvez a gente só precisa deixar o tempo correr, né? Com confiança, com entrega e com É, permissão. Então, coragem não é aguentar, coragem é permitir até que o tempo passe, né? Até que as respostas cheguem, sem que a gente precise ficar cavucando, né, Fran? é. E aí, E descansar não como é viver esse abandonar, né? desconforto, né, de esperar uma resposta? Esse que é a chave, entendeu? É, Como achar conforto nesse desconforto? É yoga total, é asana. é a Postura asana. firme e confortável. Firme e confortável. Então, o que que é, né? É a gente descansar, é sair da hipervigilância, sair da hipervigilância e deixar que as respostas se apresentem de alguma forma, ou às vezes nem ficar buscando nada, só viver a presença já é suficiente. E aí, a gente sempre traz aqui o como, né? Como que a gente se liberta disso tudo? Primeiro, reconhecer o gatilho, que muitas vezes vem através do corpo, então observar mandíbula, ombros, respiração, ventre, coluna, se travou alguma coisa, se fechou, se deu desconforto no corpo, e aí se você quiser trazer alguma coisa, Fran, porque a frase que tá, eu ia falar imputada, meu Deus do céu. A É porque você frase está traduzindo em inglês, né? É, a frase que está, meu Deus, estou pensando muito em inglês. A frase que está implícita aqui é: eu estou resolvendo ou eu estou me defendendo? Quer trazer alguma coisa? Então, é, é importante, mas pode falar você, tô precisando aprender sobre. O corpo sente, né, gente? O corpo sente essa rigidez, o corpo ou ele se fecha ou ele se abre. Então é importante a gente entender o que que é que eu estou me defendendo, por que é que eu estou na defensiva. Outra coisa que eu vejo muitas mulheres fazendo, assumir o que não foi pedido. Ou foi pedido e assumiu e depois não deu conta. Entrega. Isso aconteceu comigo também. Assumi algo, percebi que não ia dar conta, tive que ser bastante vulnerável e entregar de volta. E me perdoar por não dar conta, né? A gente não precisa dar É, conta de são tudo. muitos passos, né? São muitos passos. Então, antes de correr para poder ajudar, pergunta: isso é realmente meu? Eu vou ser realmente contribuição aqui? Será que alguém me pediu ou será que eu estou passando na frente de todo mundo? Será que eu consigo fazer agora? Eu adoro trazer uma vivência minha quando eu cheguei nos Estados Unidos.
em 2000 e tantos, já nem lembro mais, 2006. Eu cheguei nos Estados Unidos e aí eu estava na fila da imigração, minha mala caiu entre uma fila e outra, aquelas filas caracóis, né? A pessoa da frente, que estava aqui, a minha mala caiu de frente, a pessoa simplesmente pulou a minha mala. Ela não se deu o trabalho de levantar a minha mala, né, para poder me ajudar. E eu fiquei ali parada, horrorizada. Eu falei, gente, isso é o Ah, mas mínimo. aqui é assim, aqui é É, assim. pronto, cada um por si, né? É, E é isso. A eu já pessoa, vi duas eu pessoas. pedi, não pedi. A pessoa tinha disponibilidade? Não tinha. Ela estava ali querendo fazer o dela. Levanta, ela simplesmente pulou. Por favor. Eu já vi duas pessoas caírem e todo mundo passar por cima da pessoa caída, assim, aqui. E aí eu ia ajudar e a pessoa estranha muito. É, Não, não precisa. Tipo, ainda faz uma cara assim. É bem diferente mesmo, cultura. é bem diferente. Então, treinar microdelegações não é algo que vai. Você precisa estar bem consciente para poder estar disposta a se abrir para essa nova consciência. Porque a mulher modo guerreira, ela não delega, ela não confia, acha que faz melhor, né? E aí o orgulho que a Fran trouxe muito bem aí, tem medo de perder o controle, acha que só tem uma forma de fazer. E aí a gente volta lá na rigidez, que muitas vezes vai para o corpo. Então a gente começa com tarefas simples, pede algo leve e permitir que o outro faça do seu jeito. Enquanto eu escrevia aqui, eu fiquei pensando nas mulheres que não que reclamam, reclamam, reclamam que os maridos não fazem as coisas, mas não permitem que eles façam do jeito deles, né? Não. Então é isso. Não é delegar e ficar fiscalizando. É permitir que o outro faça da forma E, com que ele sabe fazer. e que acredita que é o melhor também, né? Tá todo mundo fazendo o que acredita que é melhor. Ninguém tá querendo prejudicar ninguém, assim, né? No, no grosso modo, assim. É isso. Faça pausas intencionais, que é a reprogramação do sistema nervoso, que o modo guerreiro é um modo de estado de alerta constante. Então a gente respira, faz pausas, aí a Fran vai saber melhor, mas eu tenho feito muitas essas respirações, inclusive ensinei para o Davi respiração de 4 tempos. Bonitinho. Ensinei para ele e ele tem feito quando ele não consegue dormir logo. E é algo que eu tenho feito. Antes de entrar aqui, eu fiz as minhas respirações também. A Fran me trouxe essa consciência. Então, às vezes é só botar a mão no ventre e respirar 3 vezes, a sua energia muda. Parar de se orgulhar do cansaço. Troque o eu aguento por o eu escolho. Eu escolho fazer diferente, eu escolho que seja de uma outra forma. Crie um espaço onde você não precisa performar. Isso aqui é muito importante. Muitas vezes, né, a gente tá com aquela armadura e estar nesse lugar seguro, que é o que? A terapia, um círculo, uma amiga, um momento sozinha. é, Isso faz com que você baixe a sua guarda, né, e se permita estar nesse lugar de vulnerabilidade sem estar no modo guerreira ativado. Quer trazer alguma coisa, Fran? O apego, né? Assim, eu vou dar um exemplo. Existem coisas mais profundas da minha vida que eu quero sempre resposta, porque no slide passado você falou de espera as respostas, né? Assim, chegarem naturalmente, não fica forçando. E aí, essas coisas a gente quer, a gente ora todo dia, a gente intenciona, a gente medita naquilo e a gente fica naquilo, né? E aí, coisa que é solto, por exemplo, segunda-feira. Eu tava indo dar aula pós-natal e eu tô dando uma musiquinha, um mantra, todo dia de início da aula para as mães terem esse gancho bom com o bebê, sabe? Tipo, o bebê tá com dor, tá alguma coisa, cantar junto para entrar naquele climinha assim entre eles, né? E aí eu falei, será que elas estão gostando de cantar essa musiquinha? Será que eu devo mudar? Mas não é uma coisa que, tipo, me sufoca, me traz agonia. É uma coisa, né, que eu não tô apegada. E aí, beleza, eu cheguei para dar aula, aí a primeira começou.
Ai, essa semana eu cantei a música porque ele não, ele tava muito desconfortável e não sei. Aí eu cantei a música. Aí a outra falou: eu canto a música todo dia, não é pra ele, não, é pra mim. A música me A acalma. Aí resposta eu falei, aí veio. a resposta veio, mas porque eu tava desapegada. Era uma coisa assim, será que elas gostam? Será que elas não gostam? Não era uma coisa que eu tava, me dá essa resposta, pelo amor de Deus, né? Tipo É. assim. Sabe que quando eu fui fazer o curso de instrutor de teta, uma das coisas que eles trazem, né? O filho da Havaiana trouxe, e eu não me esqueço, e isso é real, e agora eu estou dando aula em um outro contexto e eu percebo a própria o próprio grupo, ele vai chamando o próximo assunto. Então, às vezes, a gente fica muito preso, né, a um cronograma, ou às vezes, quando eu estou no podcast, por exemplo, e fico muito presa naquelas perguntas que eu quero fazer, é, a própria conversa vai te levando para um lugar da próxima pergunta ou do próximo assunto que você precisa trazer no tema. É, Por quê? A gente é muito sensível ao campo, né? Então, quando a é, gente está prestando atenção no campo, o próprio campo pede. É como se, quando eu estou dando aula de teta, é como se um balãozinho subisse assim. Então, automaticamente eu já vejo, sem olhar, que aquela pessoa está com aquela dúvida e eu já trago na minha fala. E a pessoa fala: Nossa, eu ia perguntar isso agora, é, né? Então é é, justamente isso aí. A gente precisa estar nesse fluxo e nesse lugar de observação para poder entender o que o próprio campo está pedindo. Mas aí tem que ter muita presença, né, gente? Tem que ter sim. presença mesmo e tem que ter soltura também, porque se você ficar o tempo todo na rigidez, quero resposta, quero resposta, quero resposta, você está tão presa naquele paradigma que você não consegue enxergar o que está O acontecendo que tá bem na ali na sua cara. frente. Exato. Exatamente. É, esse negócio de roteiro é muito louco, porque como eu tô dando bastante aula em francês, aí eu faço aqueles bonequinhos, sabe? Esse palitinho de postura. E aí, se eu tô seguindo ali, de repente eu esqueço. E, tipo, eu sei dar aula, eu não preciso daquilo. Só que eu coloco aquilo só porque, como é em francês, é mais fácil de eu, sabe, de tipo assim, eu tenho uma segurança ali, qualquer coisa, eu só olho. Mas eu fico tão amarrada, se eu não, se eu me perco, eu tenho que ir lá e olhar, parece que me dá um branco, eu não sei nem mais dar aula, porque tem um roteiro. Sendo que, tipo, nunca precisei disso na minha vida. Tipo, a aula se faz muito fácil pra mim, né? Tipo, mas quando eu escrevo o roteiro, eu tenho que seguir. É É. muita rigidez, né? Mas dando aula de teta, eu aprendi a não ter essa rigidez e esperar que sempre o próximo assunto, tanto que eu não sigo a apostila, Uhum, na porque se eu ordem. perco, se eu vou, eu me perco. Então, um assunto vai trazendo o Exatamente. outro que vai trazendo. Ah, E agora nas na aula em outras aulas, português é assim, porque aí eu sou, é, é natural, mas aí agora eu tô, né, passando o estágio ali, tá aí dando tá. aula em outra língua, né? É, É diferente. aí tem que modelar de novo. É, isso aí, até você se sentir confortável, né? E isso é muito bom, porque você está ali no estado de presença, pensando em outra língua, e aí muito provavelmente você não vai ter muito tempo para poder ficar pensando abobrinha, né? Tá só ali. Exatamente. Nossa, presença total. Tem que estar na presença, porque senão, se você olha, porque você perde o roteiro, perde os bonequinhos, perde o aluno que está na frente. Nossa Enfim, Senhora. ser professor é estar em presença. É, e outros costumes, né? Como você falou das pessoas que passaram por cima da mala. É outro costume, é outro É, estilo de vida, de ver as coisas. É, é diferente, né? Mas é muito gostoso, né? Tá aprendendo. É, Então, se permita, mulher, ser ajudada. Entenda que isso não te diminui. O modo guerreira morre quando a mulher encontra um lugar onde pode baixar a armadura. E a gente está aqui e se para. sentir segura. É isso. E a gente está aqui para te dar um caminho. Um caminho que funciona para mim, funciona para Fran, funcionou e funciona para várias mulheres. É uma porta de entrada. E é o nosso Inspira Mulher. E eu vou deixar a Fran falar, porque ela sempre fala lindamente sobre esse programa.
É porque ele é lindo, Ele é é lindo fácil. mesmo. É fácil, assim, foi uma ideia que a gente teve de ter, assim, a gente traz bastante aqui, a gente fala bastante, né, e às vezes as pessoas pensam, mas como que eu começo, né, e, e como que eu começo de forma acessível, né, porque se eu preciso fazer todos os dias, precisa ser acessível, né, então, aí que veio, e aí na hora a gente foi gravar, a gente foi assim muito rápido, foi 3 dias, o programa estava pronto, foi algo muito fluido pra gente, porque é algo que eu domino, é algo que a Ká domina, e aí por isso que ele é tão especial, assim, porque ele vem de tudo que a gente vive, transforma, revoluciona na nossa vida, então. É um caminho para você, aquela moça que não tá mais sentindo prazer pela vida, né? É esse retorno, né? É esse olhar. Obviamente não precisa não tá tendo prazer pela vida para você fazer, mas eu tô dizendo assim, para você se sentir de novo completa, inteira, se sentir poderosa, sabe? É você mexer, né, nas suas partes e nas suas camadas de forma carinhosa, de forma leve. Trazer mais vitalidade mesmo para o seu dia a dia e descanso. Eu uso muito para concentração, para estar em mim. E ultimamente eu tenho usado bastante para rigidez na lombar ali, né, Fran? A gente falou sobre isso. Então, tem Uhum. vários exercícios que trabalham o quadril e de forma muito leve, muito gostosa, como se fosse mesmo um alongamento mesmo, né? É, você pode usar, né, como um alongamento. Não é, mas você pode usar como para afrouxar, né, as nossas articulações, o nosso quadril e Criar espaço. liberar, ganhar espaço realmente. Então, eu tenho usado muito para isso e para trazer a força feminina também, né? Tudo que a gente faz, a gente leva o feminino muito a sério e adiante, né? Mas o feminino sagrado, curado, o feminino que Uhum. vem da fonte criadora. É isso. Sim. Então vamos deixar a Fran conduzir a vivência de hoje. Eu vou pedir licença um minutinho, porque eu preciso ir ao banheiro, mas você pode ir, daqui a pouquinho eu volto. Pois vá. Bom, então, se você está dirigindo, se você está fazendo algo que não possa parar agora, eu sugiro que você pause esse, essa vivência para você fazer depois, que é preciso que você esteja num lugar calmo, sentada ou deitada, né? E é perigoso fazer em trânsito, né? Porque muitas vezes a gente acalma demais, a gente perde o reflexo, né? Então, esteja consciente disso. E é isso. Então, a gente sempre tem muito esse costume, a nossa respiração é muito curta, né? E o nosso sistema respiratório, ele vem lá de baixo, lá na barriga. Então, hoje a gente vai trazer essa respiração aqui para a barriga. Igual a Ká citou, respira 3 vezes no útero. É difícil, né, entender isso. Como é que eu vou respirar no útero? Eu vou respirar no meu nariz, na minha boca, né? Mas existe uma frase que é assim: aonde a mente tá, o prana vai. Prana é a energia vital que é absorvida através da nossa respiração, da luz solar, dos alimentos, da água. Então, aonde a mente, a atenção está, o prana vai. Então, significa que a gente pode direcionar essa vitalidade para qualquer parte do nosso corpo. E é isso que a gente vai fazer hoje. Mas antes de começar, eu peço que você se sente confortavelmente, relaxe os ombros e a mandíbula. Inspira pelo nariz e solta pela boca, aliviando. Então, vamos trazer um pouquinho de alívio agora. Inspira. Lembra que eu falei que começa lá na barriga? Então, inspira
Coloca ar na barriga, deixa subir para as costelas laterais, baixas, e deixa subir lá no peito, nas clavículas. E aí solta. A gente vai até fazer um barulho, faz o seu barulho, né? Sinta qual barulho você precisa fazer hoje, para você se aliviar mesmo um pouco. Aliviar as tensões, a rigidez e trazer mais espaço, suavidade, flexibilidade. Mais uma vez, inspira. Se precisar gritar, grita, aproveita. Ah. Esvazie-se de pensamentos de autocobrança, esvazie-se nesse, a cada exalação. E aí você vai lá tocar a palma da sua mão no seu útero. Você vai só ficar assim agora, observando os efeitos dessa respiração pela boca trouxe para você. Como só de fazer isso já muda alguma coisa, não importa o quê. Agora não é o momento de julgar, de analisar, é simplesmente de viver a presença. E a partir de agora a gente vai direcionar. Então você vai pensar na onde você está tocando. Então começa pela pele. Você sente a sua pele, você sente mais profundamente a carne. Você consegue perceber ali que é o local do seu útero, mesmo se você não o tenha, mas as suas trompas, ovários. Você consegue saber que é essa região. E você vai se conectar a tudo isso. E aí você respira, inflando a barriga, levando prana, em toda essa região, com ou sem o órgão. Leva amor, leva prana, leva cor verde. E vem trazendo a cada respiração a lembrança da energia feminina que cria o mundo, que sustenta o mundo, que mantém o mundo e que vem daí, desse local. E só de você ser a criadora do mundo, percebe esse poder. Perceba que você não tem que provar nada. Deixa que esse prana que você está alimentando o seu corpo abra os canais de energia, da vitalidade, do prazer, da libido. Continua a sua atenção na pele, na carne, nos órgãos, tudo que envolve a região uterina, a lombar. E vai observando como vai ficando mais fácil de direcionar esse prana para esse lugar. É preciso que a coluna esteja em boa postura. Você pode soltar o ar pelo nariz agora, parar de soltar pela boca.
mas continua mantendo uma expiração longa e alimenta esse local de poder, para que você não se esqueça que você é, sim, a que mantém a vida, a que cria a vida, a que gera e sustenta. Você é, sim, fundamental para que a vida exista na Terra. Sinta orgulho, sinta reconhecimento, independentemente de você ter o órgão, de você ter filhos, não importa. O que importa é essa energia criadora, que cria vida, projeto, que é criativa, que é poderosa, que é orgástica, que é única e que tem uma beleza rara. Descansa nisso agora. Descansa em cada palavra que eu falei, cada consciência gerada. E busca só vivenciar sem analisar, sem trazer situações agora para julgar, para criticar ou para analisar. Deixa isso se construir aí em você. Você sabe que é verdade. Lá no fundo, o seu eu, o seu Atma, a sua alma, a sua essência sabe que isso é uma verdade. Aceita ela. Leva a mão lá pro coração agora. Vamos derreter essa barreira de proteção. Respira. Agora direciona o prana para o coração, porque se você não estiver recebendo essa informação, existe uma barreira aqui. Então, agora onde a sua mão toca e tudo que envolve os braços, coração, pulmão, o alto das costas, leva o prana e a cor verde para lá. E ao respirar, perceba que o seu corpo se expande, que a vida entra. E ao expirar, o seu corpo se contrai e a vida sai. Olha a dualidade aí, coexistindo, mostrando pra gente numa só respiração que ela tá presente em tudo e que a gente vive muito melhor compreendendo do que lutando. Então você pode ser forte descansando. Mais algumas respirações no coração. Nesse ponto primordial de escolha, de decisão, de sensação, percepção. E aí você pode relaxar as mãos na coxa com a palma virada para cima agora. Inspira desde os pés até a cabeça. Perceba esse prana circulando.
E expira da cabeça aos pés. Sinta mesmo uma onda que vem e vai, que acalma, que energiza. Mais 3 vezes. E aí traz as mãos unidas em frente ao seu coração, em postura de oração, desce o seu queixo, como forma de reverenciar o seu ser, a sua vida e respeitá-la. A gente vai finalizar se saudando com um namastê e vai voltando devagar, no seu ritmo, no seu tempo, se espreguiça, abre os seus olhos. E sempre que você precisar dessa pausa, você pode vir aqui, vivenciar esse momento de novo. Tá lá disponível para vocês daqui a pouco no Spotify, no YouTube. Você pode ter o Inspira Mulher no bolso. Na palma da E mão. é isso, mulher. Na palma da mão. Cuida de Gratidão. você. Até semana que vem. Tchau, Um tchau. beijo, até semana que vem.